Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver aí um tópico muito importante que se refere à orientação e cartografia. Para a gente poder então falar um pouquinho a respeito desse assunto, é importante a gente entender a importância da orientação. Por uma razão absolutamente óbvia, o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, bem como de bens e serviços, há a necessidade de conhecimento da orientação sobre esse espaço geográfico para que esse trânsito de bens e serviços e também de pessoas possa ocorrer de maneira eficiente. A grande questão, então, é como é que a gente determina essa orientação. Para a gente fazê-lo, a gente vai partir aí primeiro do entendimento da rosa dos ventos. A rosa dos ventos vai nos mostrar todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais que vão permitir aí a gente ter um conhecimento de como que funciona na prática o serviço de orientação. Para a gente começar então o nosso papo, vamos puxar aqui uma tela em branco para a gente construir a nossa roça dos ventos. Então vamos lá. Então primeiro aqui, pessoal, a gente tem que lembrar o que é lá a nossa rosa dos ventos. Rosa dos ventos mostra lá todos os pontos, inclusos aqui os pontos cardeais, os pontos colaterais. Lembrando que os pontos colaterais são aqueles que ficam entre os pontos cardeais e, finalmente, os pontos subcolaterais. E a gente vai ter a oportunidade aqui de ensinar um macetezinho na hora da prova para você lembrar a rosa dos ventos. Lembrando sempre que a boa parte das pessoas acredita que quando você constrói uma rosa dos ventos, necessariamente você constrói nessa posição, tendo, por exemplo, o norte para cá. Isso não necessariamente é verdadeiro. Na verdade, não nos interessa saber aqui no momento a diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Porém, em qualquer carta, há necessidade de que na carta esteja informado a direção do norte verdadeiro. A diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético é dado pela declinação magnética anual. E esses dados são tabelados e disponibilizados pelo IBGE. Porém, como na nossa prova não caiu o tópico de declinação magnética, nós não vamos trabalhar aqui com o conceito de norte magnético, e sim do norte verdadeiro. Dito isso, é importante que você se recorde que a nossa bússola, ela mostra lá o norte magnético. Em toda a carta, contudo, há a necessidade de que se informe a direção norte. E normalmente, esse indicativo é dado por uma seta, onde se tem lá a letra N, indicando então a posição do ponto cardeal, que é o norte. Mas não necessariamente esse norte estará apontado para cima, como a maioria das pessoas tendem a acreditar. Ele pode estar em qualquer outra posição da sua carta. De maneira geral, no entanto, a gente vai partir do pressuposto que o norte foi indicado como essa seta. E agora nós precisamos entender os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E aí, o macetezinho para a prova, porque normalmente na prova ele apresenta lá a direção, por exemplo, de uma aeronave, de um ponto até o outro, tendo como pano de fundo, por exemplo, o mapa do Brasil, e ele pergunta qual é a direção assumida pela aeronave. E aí a primeira coisa que você vai lembrar sempre é de você olhar qual é a direção do norte que ele está informando naquela questão. E a partir daí você vai poder encontrar todas as outras direções e saber a direção, o sentido do ponto de partida daquela aeronave e o seu ponto de chegada. Ok? Não se preocupe, nós vamos trazer uma série de questões aqui para que você possa visualizar como que isso pode ocorrer na prática. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui. Então, apagando aqui o nosso quadro, o que nós precisamos compreender agora?
a rosa dos ventos a partir dos pontos chamados de cardeais. Então, dada lá a direção da nossa carta, supondo a hipótese que ela indique o norte nessa posição, nós temos lá então a nossa rosa dos ventos, né? Eu sei que aqui eu tenho o norte, por uma consequência, aqui eu tenho o sul. À nossa direita, nós teremos o leste, e à nossa esquerda, nós teremos o oeste. Observe que em algumas cartas, né, esse oeste também é simbolizado por W, de west, em inglês. Da mesma forma que o L aqui também pode ser transformado em este, né, tirando lá o L do leste. Dito isso, eu tenho como pontos cardeais o norte, sul, o leste e o oeste. Dito isso, o que nós precisamos compreender agora são os pontos colaterais. Então, vamos lá. Nós temos até agora aqui que os pontos cardeais são lá o norte, sul, o leste e o oeste. Só que agora eu quero entender o ponto colateral. O ponto colateral é aquele que fica entre dois pontos cardeais. Portanto, eu tenho aqui um ponto nesse segmento, outro neste e ainda neste. A maneira que na hora da prova você pode utilizar de maneira mais eficiente para poder determinar os pontos subcolaterais, vamos colocá-lo aqui, os subcolaterais, é uma metodologia bastante simples, que é o seguinte: nós vamos partir, né, do nosso norte, e a partir daí, em sentido horário, nós voltamos para ele. Nós temos então, primeiro, um ponto que fica entre o norte e o leste. Nós vamos tomar como referência o eixo norte-sul, abre aspas para o que eu vou falar agora, como pontos cardeais mais importantes. E vamos tomar o eixo leste e oeste, abre aspas para o que eu vou falar, como pontos menos importantes. Dito isso, entre o norte e o leste, quem é, abre aspas, o mais importante? É o norte. Então, neste caso, eu vou pegar a primeira letra dele. E vou pegar a primeira letra do ponto cardeal subsequente, que neste caso é o E. Então, assim, eu tenho o NE. Lembrando para você que o NE é o Nordeste. Pego agora o leste e o sul. Pergunta, guardadas as devidas aspas, quem é mais importante, o sul ou o leste? Nós sabemos que é o sul. Nós estamos considerando, né, que o eixo norte e sul é o mais importante. Então, se o sul é mais importante, eu pego a primeira letra do ponto cardeal e pego a letra do ponto cardeal subsequente, que é o E. Resultado, eu tenho o SE, que é o sudeste. Entre o sul e o oeste, quem é mais importante? O sul. Então, eu pego a primeira letra e pego a primeira letra do ponto cardeal subsequente, que é o O. Então, eu tenho aqui SO, que é o sudoeste. Entre o oeste e o norte, quem é mais importante? O norte. Eu vou pegar, então, a primeira letra, o N, e vou pegar a primeira letra subsequente, que é o O, que será o noroeste. Sendo assim, eu tenho aqui o nordeste, aqui eu tenho o sudeste, neste ponto eu tenho o sudoeste, e aqui eu tenho o noroeste.
Tem necessidade, professor, de gravar a posição deles? Óbvio que não. É só você olhar lá na questão onde é que está o norte, onde é que foi dado o norte, e a partir dali traçar a linha dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais estão os pontos colaterais. Assumindo aquela hipótese genérica de que o eixo norte-sul é mais importante, e óbvio que na prática isso não ocorre, é apenas uma referência para você entender na hora da prova, entre o norte e o leste, o mais importante é o norte. Eu pego a primeira letra do mais importante e a segunda letra do segundo mais importante. Então fica N e o E, é o NE, o Nordeste. Entre o leste e o sul, a primeira letra do mais importante, que é o S, e a primeira letra do ponto cardeal subsequente, que é o E. Então eu tenho o SE, que é o Sudeste. Entre o sul e o oeste, o ponto mais importante é o sul, logo, né, aquele que lhe é subsequente é o O, primeira letra o S, segundo O, sudoeste. Entre o oeste e o norte, a primeira letra do mais importante, que é o N, a letra do subsequente, que é o O, eu tenho o noroeste. A partir daí, eu defini os meus pontos subcolaterais, que são lá, né? O Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Porém, eu quero te recordar que a banca, embora, né, raramente ocorra, mas pode ocorrer, ela pode cobrar também o que nós chamamos de ponto subcolateral. O ponto subcolateral é aquele que fica entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Então eu tenho, né, aqui, neste ponto, aqui também, e assim sucessivamente. Ficou complicado, professor? Ficou não. Você já aprendeu a fazer. Vamos lá. A técnica é a mesma. Entre o norte e o nordeste, eu tenho um ponto subcolateral. Primeira pergunta: quem é mais importante? O norte ou o nordeste? Óbvio que essa pergunta sobre quem é mais importante é apenas uma metodologia para você entender a questão. Não ocorre isso no mundo prático, tá ok? Então, entre o norte e o nordeste, o mais importante é o norte. Então, eu vou pegar a primeira letra dele e vou pegar as duas letras subsequentes do ponto colateral. Então, vai ficar N, NE. Isso aqui é o norte-nordeste, também chamado simplesmente de nor-nordeste. De novo, entre o nordeste e o leste, quem é mais importante? É o leste, que é um ponto cardeal. Eu pego a primeira letra, o E, pego as duas subsequentes, o NE. Então, nesse caso, eu terei o ponto subcolateral este-nordeste, ou também chamado de es-nordeste. Entre o ponto leste e o ponto sudeste, quem é mais importante? O leste. Peguei a primeira letra. Peguei as duas subsequentes, E-S-E. Quem é o ESE? É o oeste-sudeste, também chamado de ex-sudeste. Sudeste e sul, mais importante, o sul. As duas letras subsequentes. Eu tenho então o quê? O sul-sudeste,
também chamado de sul-sudeste. Entre o sul e o oeste, mais importante é o sul. Pego a primeira letra. E as duas subsequentes, S, SO. Logo eu tenho o sul-sudoeste, também chamado de sul-sudoeste. Entre o sudoeste e o oeste, quem é o mais importante? O oeste. Então eu pego aqui a primeira letra e as duas subsequentes. Esse aqui é o oeste-sudoeste, também chamado de oé-sudoeste. Entre o oeste e o nordeste, quem é mais importante? O oeste. Eu pego a primeira letra e pego as duas letras subsequentes do ponto colateral. Fica o ONO. Quem é o ONO? É o oeste-noroeste, também chamado de oeste-noroeste. E, finalmente, para fechar a nossa sequência, entre o nordeste e o norte. A primeira letra do mais importante é o N, do norte. Pego as duas subsequentes, NO, é lá o noroeste, também chamado de norte-noroeste. Logo eu tenho, então, o que nós chamamos de pontos subcolaterais. Vamos lembrar quais são? Quais são os pontos subcolaterais, pessoal? Nós temos aqui o NE, o ENE, o ESE, o SSE, SSO, OSO, ONO e NNO. Então, estes aqui são os pontos subcolaterais. Pessoal, parece complicado, mas não é. É simples. Raramente uma prova de geografia cobra os pontos subcolaterais, mas é muito melhor que a gente erre, né, para mais do que errarmos para menos. Sendo assim, a rosa dos ventos, ela tem de ser analisada como um todo. Tudo bem? Embora, na maioria das provas, o que cai são apenas os pontos cardeais e colaterais. Então, qual é a sua primeira tarefa na hora que você abrir o caderno de prova do IBGE em geografia? É olhar qual é o norte apontado pela carta ou pelo mapa. Uma vez que você tenha encontrado o norte, você traceja os pontos cardeais. E a partir do ponto cardeal, você traceja o ponto colateral e, se necessário for, o ponto subcolateral. E a partir daí, você tem como definir de maneira genérica todos os pontos que incluem a rosa dos ventos. Tudo bem? Bom, se nós conseguimos entender isso aqui, né, é necessário que a gente entenda, né, aquilo que nós estamos chamando, né, de meridiano e de paralelo, que vai nos permitir saber a latitude e a longitude. Observe que a direção, obviamente que ela é importante, mas nós precisamos saber em que porção do planeta nós nos encontramos. Então vamos lá. Vamos avançar para a gente poder entender latitude e longitude. Tudo bem? Então, apagando aqui o nosso quadro para ajudar a gente nesse conhecimento. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso Atenção
completaço, processo seletivo do IBGE 2016 por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.